O versículo de hoje, então, é o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Algumas versões você vai achar, em vez de é luz, é e luz para os meus caminhos, mas a ideia não altera. Eu gosto muito desse versículo, que ele traz muitas boas memórias, porque justamente ele trata de memória. Que eu me lembro que esse foi o primeiro versículo que eu decorei na época de escola dominical, né? Que botava as crianças para decorar versículos. E aí tinha sempre a competição. E esse foi o primeiro versículo que eu decorei. Salmo 119, 105. E também não tem como eu lembrar desse versículo e não me recordar de situações que eu percebi que realmente a luz era tão necessária em um caminho. Certa vez eu estava em um acampamento e teve uma brincadeira no meio da mata escura durante a noite, em que a brincadeira consistia em você defender a sua bandeira e conquistar a bandeira da outra equipe. É como um salva-bandeira, só que no meio da mata e no escuro. E nessa mata eu comecei a correr e eu não vi um pinzeiro que tinha no meio do caminho. E aí foi aquele tombo cinematográfico. E logo atrás chegou um amigo com uma lâmpada, com uma lanterna, melhor dizendo, e perguntou se eu não tinha visto o cupizeiro no meio do caminho. Porque ele já tinha visto de longe. Mas a diferença é que ele estava com uma lanterna na mão e eu estava sem. Eu quis correr no escuro. O texto do Salmo 119, ele fala sobre uma lanterna ou uma lâmpada, mas não é como nós temos hoje. Descreve, na verdade, uma pequena lâmpada de argila que tem um único pavio e que era suficiente para iluminar o ambiente ou o caminho onde se percorria. Mais específico, o salmista aqui ele compara essa lâmpada com a palavra de Deus. Na verdade, todo o Salmo 119 ele vai falar da palavra de Deus. Se você quer procurar algum versículo que fale sobre a palavra de Deus, pode escolher qualquer um dos Salmos 119, porque todos eles apontam para a palavra de Deus. E aí então ele vai comparar a palavra de Deus com a lâmpada. Porque ele vai testificar aqui que a palavra de Deus, a lei de Deus, o juízo de Deus, era que guiava a sua vida. Em que aspecto? Em conduzir a sua vida em uma vida santa. Enquanto, irmãos, cada um de nós tentar seguir o seu caminho com aquilo que lhe parece bem, com as suas próprias ideias, trilhas tenebrosas, trilhas perigosas, como aconteceu comigo. E a chance de acidente é enorme. Nesse sentido, nós precisamos notar que a palavra de Deus é posta em oposição aos nossos próprios conselhos, à sabedoria deste mundo, às opiniões deste mundo. A nossa vida deve ser conduzida pela palavra de Deus, porque fora da palavra de Deus tudo é escuridão. Davi, ele sabia que ele não poderia ter sido guiado pela palavra de Deus a menos que ele renunciasse justamente à sua própria sabedoria, a sabedoria humana. Enquanto nós não fizermos isso também, entendermos que nós precisamos da sabedoria de Deus, sermos guiados por Deus, nós não conseguiremos trilhar em segurança na palavra do Senhor com essa luz que ilumina os nossos caminhos. Mas a metáfora, ela implica algo muito maior do que simplesmente iluminar o nosso caminho. Implica a ideia de amar esta palavra. Ela é tão necessária, ela é tão importante que eu não posso abrir mão. Porque abrir mão é correr risco.
é caminho de morte. Então, por isso, eu sei que eu amo esta palavra e eu não largo mão dela. Por onde quer que eu vá, a palavra do Senhor irá me guiar. Quando Davi ele coloca a palavra como uma lâmpada, e lembrando da figura da lâmpada daquela época, que era um pote, vamos dizer assim, de argila com um pavio, e o que alimentava o fogo e o pavio era o óleo. E nós sabemos muito bem que nos alimenta nesse aspecto de buscarmos a palavra de Deus, de entendermos a palavra de Deus, de tornar ela efetiva na nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. Então é por causa do Espírito que nós compreendemos a palavra e que nós temos desejo por essa palavra. Sem o Espírito, a palavra é como uma lâmpada desligada. Não serve de nada. Mas quando o Espírito age na palavra de Deus, age na nossa vida, a palavra se torna efetiva como luz em nosso caminho. O apóstolo Pedro, ele vai expressar esse pensamento com mais clareza quando ele diz que a palavra de Deus é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. As promessas de Deus são assim para as nossas vidas. Mas a maior expressão dessa ideia vem das palavras do próprio Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Toda a Escritura aponta para Cristo Jesus. Então, quando Davi diz que a palavra é lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos, na verdade, ele está dizendo que toda essa palavra apontava para o caminho que é Cristo Jesus. Só em Cristo é que a palavra de Deus se torna aplicável em nossas vidas. Porque sem Cristo se torna mero moralismo. Mas em Cristo ela é vida para cada um de nós. Já encerrando, quero lembrar você, não corra o risco de seguir uma trilha no escuro, como eu fiz, porque o desastre é certo. Mas não falo só trilhas no meio da mata, não é isso. Eu estou falando dos caminhos da vida. Não guie sua vida pelos seus achismos ou pelas orientações do mundo. Busque orientação sempre na palavra de Deus. Tome decisões na sua vida baseadas na palavra de Deus. Mas, pastor, tem coisa que não está tão clara na Bíblia. Por isso que você tem que estudar. Por isso você tem que buscar cada vez mais. Por isso que você pode perguntar a alguém que tem mais conhecimento das Escrituras do que você, uma orientação. E a gente faz pouco isso, irmãos. Quando a gente quer tomar uma decisão na nossa vida, nós costumamos tomar conselhos com gente, com pessoas, com irmãos que conhecem a palavra de Deus. A gente tenta por nós mesmos ou por alguém que geralmente não é crédulo. Não confie no seu coração. Não confie no coração incrédulo. Confie na palavra de Deus. Fique na paz e até mais.